divina presença de Deus, manifestando-se de maneira inconfundível. A harmonia que mantém os astros no cosmo, embora a agitação contínua do nascer e do morrer de sistemas e equilíbrio em comum, confirma-lhe a causalidade. De igual maneira, a movimentação bem direcionada no infinitamente pequeno, repetindo a majestosa ordem geral, traduz a divina presença em toda parte. As condições propiciatórias à vida na Terra, nas incontáveis expressões em que se apresenta, são resultado da elaboração de projetos cuidadosos, objetivando finalidades específicas no processo da evolução. Tudo se transforma incessantemente para melhor. Desorganiza-se uma forma para que outra lhe tome o lugar, mantendo o mesmo ritmo no concerto geral. Não há silêncio nem vazio em lugar algum, mas sim uma sinfonia de incomparável beleza vibrando em tudo, como representação do seu psiquismo. Fonte de energia vitalizadora que é, sustenta a ordem e mantém o conjunto, de tal maneira que o caos aparente converte-se em estabilidade de forças que pareciam opor-se. Sucedem-se os milênios, obedecendo a uma desconhecida fatalidade essencial, que tudo impulsiona para a frente, ensejando o mais amplo entendimento da eternidade do tempo e da infinitude do espaço. Por mais se engrandeça o raciocínio do ser pensante, sempre defrontará dificuldades para equacionar os mecanismos da realidade universal. Somente através dos voos da imaginação é que se pode abarcar, mesmo que sem entender, a grandeza da criação. Assim sendo, o amor é chamado a compartilhar dessa saga extraordinária, unindo todas as criaturas no mesmo nível de sentimento e de afeição, maneira apropriada de demonstrar gratidão ao Pai misericordioso. Joana de Ângeles. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra. Pinto, por favor, as luzes. Então, elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, fazendo um contato íntimo com o anjo guardião que nos ampara, que nos acolhe, para que possamos obter melhor proveito desse espaço de tempo que estaremos em contato com a espiritualidade amiga desta casa. E vamos orar conforme Jesus nos ensinou, para darmos início, então, à nossa atividade de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixe cair em tentações, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ok, vamos então dar início à nossa palestra. Hoje teremos o nosso companheiro Robson, que nos falará sobre os recursos para nós combatermos a obsessão. Robson é um velho companheiro de trabalho da Casa de Oração, foi aluno do Tianoca por lá, e hoje ele vai estar nos trazendo essa mensagem. Vamos, Robson, por favor. Trabalhador, começa soldado no quartel, tem que trabalhar. Amigos, boa noite a todos.
muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Aos amigos que nos acompanham pelo Facebook do canal Roteiro Espírita, nossos votos igualmente de muita paz, assim como aqueles que nos acompanham pelo canal no YouTube daqui da Casa da Fraternidade Noélia Rodrigues Duarte. Como sempre digo, todas as vezes em que aqui eu venho, para mim é uma alegria, é uma satisfação pessoal poder estar de volta a esta casa que eu vi crescer. Nós que conhecemos Dona Noélia, tivemos o prazer da convivência lado a lado, nos traz sempre recordações positivas, amorosas, quando ela nos convidava também a estarmos aqui na casa da tia Noca, para que nós falássemos sobre a doutrina espírita. E hoje, especialmente, nós vamos pensar sobre esta temática que nos foi desafiada, que é nós falarmos sobre os meios de combater a obsessão. E esse é um tema recorrente dentro das casas espíritas, nos atendimentos espirituais que as casas espíritas, de um modo geral, nos oferecem. Porque quantos são aqueles que vêm à casa em busca dessa terapêutica desobsessiva? Quantos adentram a um centro espírita em estado de desequilíbrio mental, emocional, recorrendo a um atendimento fraterno para entender o porquê que está vivenciando aquela problemática. Problemática essa que muitas vezes, quando não tratada, não corretamente esclarecida, pode levar a um estágio de loucura, a um processo de surto hipnótico ou psicótico, melhor dizendo, levando muitas vezes a criatura também ao suicídio, porque desconhece a fenomenologia da obsessão. Por isso que esse é um tema que faz parte de toda a base doutrinária do Espiritismo. Nós vamos encontrar esse tema diluído nos 5 livros que compõem as obras básicas da doutrina espírita. Mais especificamente no livro dos Médiuns, que é exatamente o livro no qual Kardec vai, depois do livro dos Espíritos, como sendo o primeiro de 1857, ele vai aprofundar o estudo da segunda parte do livro dos Espíritos. Porque este livro, o livro dos Médiuns, para quem não conhece, é um complemento adicional da parte segunda do livro dos Espíritos, que é composto de 4 partes. E nesta especificamente, Kardec vai intitular como sendo o mundo espiritual e o mundo ou o mundo espírita, onde ele se debruça a partir daquelas perguntas e respostas que nós conhecemos a respeito da vida do espírito depois da morte. E nós temos uma série de capítulos, subcapítulos, de perguntas que compõem esta segunda parte do livro dos Espíritos. Não satisfeitos com as respostas, Kardec vai então aprofundar, trazendo para nós em 1861 o livro dos Médiuns, que é exatamente o aprofundamento desta realidade que ele pôde observar com as suas pesquisas, de como vivem, como estabelece as relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Por esta razão, nós vamos encontrar
na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, uma pergunta que é fundamental para compreendermos o processo da obsessão. Porque para que nós encontremos os meios de combatê-la, é preciso que nós saibamos a sua origem, o que de fato significa obsessão. E Kardec, então, no Livro dos Espíritos, na questão 459, quando vai falar sobre a influência dos espíritos sobre a matéria, ele questiona: os espíritos têm o poder de nos influenciar em nossos pensamentos e em nossas vidas? E os espíritos assim responderam: muito mais do que imaginais, e às vezes de ordinários, de primitivos, são eles que vos dirigem. Embora não estabelecendo necessariamente a qualidade moral daqueles que nos influenciam, mas ele já nos dá uma pista para que nós compreendamos que esta relação entre os dois mundos se dá de tal sorte que, a depender do grau moral do espírito que nos assedia, pode nos levar a um processo de desequilíbrio espiritual, orgânico, físico, como poderá nos levar a um processo de transformação, de renovação, de mudança de valores, porque também somos influenciados pelos bons espíritos. Mas quando assim trata especificamente com relação a essa questão, dar-nos a entender que esses que são capazes de nos influenciar a ponto de controlar e conduzir os nossos passos e as nossas vidas, são aqueles espíritos que nós os caracterizamos como sendo espíritos inferiores, espíritos maus. Porque quando nós conceituamos, de acordo com o Livro dos Médiuns, o que seria obsessão, Kardec vai nos trazer, mediante o estudo com o mundo espiritual, que é toda a influência pertinaz de um espírito mau sobre um indivíduo. Eis aí o conceito de obsessão, de acordo com a doutrina espírita. É uma ação pertinaz voltada por um espírito doentio, perturbado, obsessor, como chamamos, sobre um homem, um ser humano. E que, a depender do grau de vinculação pelo pensamento que se estabelece, pode nos levar a um processo de influência obsessiva, a um processo de subjugação, a ponto de fazer com que nós percamos o sentido da vida, que nos levemos a um processo de loucura, quando não suicídio. Porque muitos que se suicidam estão sob a regência da dominação psíquica de um espírito mau. E esse processo obsessivo não se dá que não seja através de um longo curso, através, muitas vezes, das reencarnações. Porque quase nunca, raramente, um processo obsessivo que chega a esta monta, em um terceiro grau de subjugação, considerando o que Kardec estabeleceu como sendo de 3 níveis, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, esta não se dá que não seja por um processo prolongado de influência a ponto de desarticular as camadas psíquicas e emocionais daquele que sofre a influência espiritual. Visto que Kardec também vai considerar que o processo obsessivo, ele se dá pelo menos de 4 formas.
de desencarnado para encarnado, que é a mais comum, é aquela que mais se evidencia nos processos obsessivos dentro da casa espírita, mas que ocorre igualmente inversamente de encarnado para desencarnado, porque nós encarnados também os obsidiamos. A relação que se estabelece entre encarnado e encarnado também sugere-se um processo obsessivo de ambas as partes, mutuamente, ou ainda, como vemos na literatura de Allan Kardec, de Filomeno de Miranda, de desencarnados para desencarnados. Então, de toda sorte, de todas as partes, nós percebemos que a influência espiritual ocorre porque nós também somos espíritos. Nós também nos influenciamos, nos obsidiamos através do pensamento. Por essa razão é que se dá a influência obsessiva, principalmente nos relacionamentos conjugais, familiares, de encarnados para encarnados. E seja qual for a forma, o processo obsessivo, necessário se é que se esclareça, que se eduque e que se combata o processo obsessivo da influência nociva através de um despertamento de uma consciência para uma ação voltada para o perdão. Por esta razão, Jesus propôs à época que nós nos reconciliássemos com os nossos adversários, enquanto estivéssemos a caminho com ele, para que esse processo de influência obsessiva, esse desejo de vingança, não se tornasse algo pestinaz e que se levasse de uma para outra reencarnação. E é o que normalmente ocorre, porque esse seria o primeiro, se não o principal meio para o combate de qualquer e todo processo obsessivo. A necessidade de nós perdoarmos. O sacrifício mais agradável a Deus é que nós nos reconciliemos com os nossos adversários. E para reconciliar-se, é preciso que na base desse processo de reconciliação exista pelo menos o esquecimento da ofensa, da falta, da liberação completa do ofensor para o ofendido e vice-versa. Porque, do contrário, nós nos alimentaremos naquele padrão mental de cobrança, de dor, de infelicitação, que mais cedo ou mais tarde, haveremos de nos reencontrar, quando não na própria encarnação, em futuras existências. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, para não voltarmos à ação dolorosa, enfermiça, dos processos de vinculação com aqueles com os quais nós temos as nossas dificuldades de relacionamentos. E poderíamos até dizer, sem erro, sem medo de errar, de que o que ainda nos trava no processo da evolução na Terra ainda é, sem dúvida, porque nós, encarnados e desencarnados, não conseguimos, de fato e totalmente, nos perdoarmos. E quando nós não conseguimos esse processo de libertar o outro, a fim de nos libertarmos, nós transferimos de uma para outra reencarnação a necessidade desta harmonização interna. E por isso disse também Jesus: não saireis de lá até que pague o último ceitil. Ou seja,
até que nós nos reconciliemos com aqueles com os quais temos algum tipo de dívida, de ressentimento. Então, quando nós aqui falamos, por exemplo, da necessidade de encontrarmos meios para combatermos o processo obsessivo, seja de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnados, seja de desencarnado para desencarnado e deixes para nós encarnados, é preciso que nessa pauta de práticas, a reconciliação e o perdão faça parte do nosso processo de construção de uma base mais sólida em que o perdão se faça presente. Porque, do contrário, será apenas da boca para fora. Como muitas vezes nós dizemos, eu te perdoo, mas nunca mais apareça na minha frente. Porque se você aparecer, eu lhe mato. Se você voltar à convivência, eu vou lhe prejudicar. Ou então não faz, mas deseja que outro, quando não o próprio Deus, faça por nós. Porque às vezes a gente não tem coragem de fazer, mas a gente transfere a justiça de Deus, como dizemos, que nunca falha, que vá lá e cometa um assassinato, que vá lá e cometa um acidente, que faça com que o outro perca o emprego, que tenha uma doença, para que Deus se vingue por nós, já que este cometeu algum delito em nós, em algum momento da nossa trajetória encarnatória ou reencarnatória. Então é preciso que nesse cadinho depurador das almas endividadas, que é o lar, nós consigamos estruturar uma qualidade de relação em que o amor e o perdão possa estar presente a fim de diluirmos esses mal-estares que nós construímos no decorrer das nossas experiências reencarnatórias. E é que faz com que, repetimos, estejamos nesse estágio psíquico planetário, em uma condição de provas e de expiações. Lembrando, porque todos sabemos, que a Terra está mudando vibratoriamente de uma categoria para outra, saindo da condição de provas e expiações, a qual se encontra transitoriamente, para nascer em uma condição de transição planetária para um mundo de regeneração, que igualmente é transitório, uma vez que a nossa destinação é para a condição de espíritos felizes. Mas antes que tal aconteça, é preciso que nós nos ajustemos com a lei. É preciso que o nosso coração, conforme propôs Jesus, esteja limpo de ressentimentos, de mágoas, de inveja, de ódio, de desejo, de vingança. E ele então estabelece em uma de suas bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse ver Deus é uma condição sine qua non para que nós alcancemos um estágio de felicidade, sendo que antes no processo haja a necessidade da reconciliação com aqueles nossos adversários. Por esta razão, e relembrando a passagem, Jesus vai considerar que quando nós fôssemos fazer a oferenda no altar e nos lembrássemos ali que tínhamos algo contra o nosso irmão, que deixássemos a oferenda e que antes fôssemos nos reconciliar com os nossos adversários. E somente depois da reconciliação é que nós deveríamos voltar para fazer a oferenda. A questão que ainda hoje nós queremos fazer as nossas oferendas, as nossas promessas, queremos chegar ao altar do Pai, mas ainda carregando no coração, na mente,
esse ressentimento, esta mágoa, esse ódio, esse desejo de vingança para com aqueles nossos adversários. O que seria impossível alcançarmos um estágio de elevação para que vejamos Deus. Ou seja, o processo se dá de nós para o outro. E não fiquemos, que é um outro meio para combatermos as obsessões. Essas influências maléficas dos espíritos desencarnados ou encarnados sobre nós. Porque nós destilamos pensamentos de ódio, de vingança, desejo de insucesso para algumas pessoas com as quais convivemos. Podem ser familiares, podem ser companheiros de trabalhos, pessoas na vizinhança. Quantos são aqueles que vivem nos seus ambientes sociais, familiares, e que têm grandes ressentimentos e mágoas, desejo do mal contra os seus vizinhos, que não consegue abrir a janela e vê-lo do outro lado da rua, ou que gostaria que ele desaparecesse da sua vista. Acalentamos silenciosamente um desejo de que ele se dê mal, que ele seja mal sucedido nos seus empreendimentos. Porque alguma coisa que ele fez, não sabemos, pode ser apenas o som alto que ele deixa todo dia, faz com que criemos uma crosta no coração de ressentimento, de mágoa. E como a gente não tem coragem, ou porque já fizemos algumas vezes sem termos sucesso para que ele diminuísse ou desligasse o som, nós criamos um ressentimento com essa pessoa. E que isso se estende, a depender do grau, a intensidade com que eu emito as minhas ondas mentais, isso pode criar um processo obsessivo. Todas as vezes que eu olho para ele, eu me sinto mal. Todas as vezes que eu vejo, eu tenho vontade de esgarguelá-lo. E aí eu vou criando com ele um link psíquico que vai estabelecer, mais cedo ou mais tarde, um retorno juntos. Em algum nível, esta alma vai estar comigo para que eu possa desfazer aqueles nódulos energéticos, antagônicos, em relação àquela alma. Voltemos ao aconselhamento do Cristo. Outro meio para nos livrarmos das obsessões. Orai e vigiai. A oração é fundamental para que nos elevemos psiquicamente aos espíritos superiores. Os espíritos vos influenciam a tal ponto de conduzir a sua própria existência. Os bons espíritos, eles não nos influenciam de forma malévola, sempre benévola, nos induzindo, nos intuindo, nos estimulando ao progresso, mas eles estão ali nos influenciando positivamente. O nosso anjo da guarda nos influencia a todos os instantes positivamente. Então, a resposta à questão 459 cabe muito bem também para os bons. Mas considerando que nós estamos na faixa etária ainda de provas e expiações, o que mais nós somos influenciados por eles, os da terceira ordem, conforme Kardec nos apresentou na escala espírita, que também se encontra no livro 2 do Livro dos Espíritos, na progressão dos espíritos. A primeira ordem dos bons, dos puros, melhor dizendo, dos puros. A segunda dos bons. E a terceira dos imperfeitos. Dos impuros, dos brincalhões, dos perturbadores, dos pseudo-sábios. Daqueles espíritos cujo desejo da matéria, da vingança, dos pensamentos inferiores, são em maior número, em maior volúpia do que o desejo pelas conquistas morais.
outro meio pelo qual nós temos de, aspas, nos livrarmos das obsessões, é nos moralizarmos. O que é a moralização? É você ter um padrão de conduta ética e moral que faça com que esses assédios psíquicos, mentais, dos espíritos inferiores, do ponto de vista moral, não lhes influencia a comportamentos viciosos, equivocados, que se distanciem da lei. Por esta razão, propôs Jesus, ou melhor, questiona Kardec, também no Livro dos Espíritos, dessa feita no livro 3, ao tratar das leis naturais ou divinas. Na questão 630, o que é o bem? O que é o mal? E os espíritos responderam: o bem é tudo que está de conformidade com a lei de Deus. E o mal, tudo quanto dela se afasta. Então, um espírito que tem um nível, um padrão moral inferior, significa dizer que ele está afastado do ponto de vista da lei, dos valores da lei de Deus. E todo aquele que esteja próximo a esta mesma lei são aqueles mais voltados ou devotados ao bem, a Deus, à ética, à moral, à fraternidade, aos bons costumes, aos bons valores, à construção das virtudes nobres que nós conhecemos, que já desejamos, mas que não temos coragem de praticá-las. Até reconhecemos a sua importância, mas nos deixamos ainda atrair pelos vícios. Eis porque Kardec também, nessa terceira parte do livro, que são as leis morais, no capítulo 12, ele vai tratar sobre perfeição moral. E o primeiro tema desse capítulo, salvo engano, é tema único, chama-se os vícios e as virtudes. E quando nós olhamos o cômputo dos espíritos ligados à Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados, nós percebemos que, em maior número, em maior ação, em maior desejo, encontram-se os espíritos voltados para os vícios, de todas as ordens, de todas as categorias, fazendo com que fiquemos imantados nesta condição primária de mundos de dor, de sofrimento. E conforme tem nos dito que os tempos por fim são chegados, para que haja essa separação dos bons e dos maus, a fim de que a Terra possa avançar na perspectiva moral e espiritual, serão banidos, retirados de cena, esses que ainda se mantêm no psiquismo do mal, do afastamento da lei, consideremos. Serão encaminhados para mundos primitivos que estão iniciando, ou, quiçá, para mundos semelhantes ao nosso nessa categoria de provas e expiações, para continuarmos o nosso processo de evolução. Mas aqueles que já estiverem na psicosfera do bem, da ética, da moral, esses terão a oportunidade de serem os escolhidos, ou os selecionados, digamos assim, para essa nova fase da humanidade da Terra. Por isso, vemos em A Gênese, um outro livro das obras básicas, no capítulo 18, os tempos, por fim, são chegados. Para que esse movimento espiritual que ora vemos na Terra, a fim de sanear essa densidade psíquica inferior que alimenta os pensamentos na Terra dos indivíduos, possa diminuir a tal ponto que nós possamos respirar um novo ar.
uma nova atmosfera psíquica, porquanto aqueles que estarão nesta nova fase da vida, ou como vemos também no capítulo 18, a nova geração, desses espíritos mais conscientizados quanto à lei, menos obsidiados e menos obsessores, estarão voltados para a prática do bem, para a vivência da lei, para a troca das energias positivas entre si, a fim de que o psiquismo coletivo da humanidade, que hoje se caracteriza pela violência, pela dor, pelo sofrimento, pela enfermidade e tudo mais que nos é afim, nós tenhamos uma fase nova em que a saúde, a integridade, a harmonia, a ética, os valores morais se constituam em práticas solidárias muito maior do que o que temos visto hoje. Claro que hoje nós as temos, nós as vemos, fazem parte de grupos, mas são grupos ainda menores. É preciso que a coletividade possa estar una para esse ideal. Isso tem a ver com o meio de combater a obsessão? Tem. Claro que tem. E por que que tem? Porque quando a gente saneia o psiquismo inferior de uma determinada região, de um determinado planeta, não se tem espaço vibracional para processos obsessivos. Por isso que na base de qualquer transformação que a casa espírita oferece para aquele que a busca nos seus processos obsessivos, sabe qual é? Porque todos já passamos por isso. Todos. O convite, além ou para além dos tratamentos que recorremos à casa, o aconselhamento é sempre a reforma íntima. A mudança de valores que começa pelo pensar, pelo desejar. Porque dize-me o que pensas, que eu te direi quais são as tuas companhias. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Como vínculos que nós estabelecemos entre encarnados e desencarnados. Porque não são eles que nos obsidiam, eles são atraídos por nós pelo nosso comportamento, lascivo ou não, benevolente ou não, corrupto ou não. E quando chega-se a esse ponto de uma obsessão por subjugação, em que o obsidiado, nessa condição, quase que perde na sua totalidade o seu livre-arbítrio, embora isso não aconteça de fato, é porque ele se deixou dominar de tal sorte em uma simbiose psíquica que estes lhe faz de gato e sapato. E aí nós temos toda uma literatura espírita complementar, a exemplo de Filomeno, já dissemos, a exemplo de André Luiz, que também já citamos, que nos comprovam esses intercâmbios, que advêm, na sua maioria, de outras encarnações, porque lá atrás ele me traiu, ele matou, ele roubou a minha mulher, o meu marido, porque ele pegou a minha fortuna. Os casos são os mais variados também. E aquele que se sentiu traído, ofendido, magoado, se sentiu lesado, não perdoou. Não se liberou daquela ação. Alimentou uma encarnação inteira, uma desencarnação inteira de às vezes 80, 100 anos, vinculado ao outro, no seu psiquismo, com desejo de vingar-se. Para quem trabalha em reuniões mediúnicas, sabem muito bem do que estamos falando.
É por isso que esses autores espirituais complementares, a exemplo de Joana de Ângeles, Filomena de Miranda, dentre outros autores, nos trazem nos seus mais variados livros essa proposta de reconciliação com o outro, que começa, por exemplo, com esse aqui, qualidade na prática mediúnica. E um dos temas que o projeto Filomena de Miranda trabalha não poderia ser outro senão a obsessão. Porque é para lá que esses espíritos vão serem aconselhados a exercitarem o perdão, a aceitarem que o fato aconteceu há 300 anos, 200. E a necessidade do perdão deve ser básico, e é um desejo de dentro para fora. Então nós vamos, acho que o tempo não permite, mas nós temos aqui inúmeras perguntas quanto a essa questão, tanto os meios quanto os processos. Quem tiver interesse depois poderá recorrer a esse livro. Tem esse outro, Plenitude, de Joana de Ângeles, em que a autora espiritual, a mentora de Divaldo Franco, vai discorrer sobre os sofrimentos humanos. E um dos capítulos chama-se A Cura Desobsessiva. O tratamento espiritual às obsessões, em que ela vai pontuar, e veremos, na medida do possível, esses temas. Nesse outro, de Filomena de Miranda por Divaldo, o Reencontro com a Vida, todos os temas estão ligados a essa questão. E tem um especificamente que ele vai intitular como sendo a cura das obsessões. Vejamos o que ele diz só no primeiro parágrafo. Na terapia desobsessiva, o fator pressa não encontra respaldo para sua aceitação. Porque um processo obsessivo não começou de ontem para hoje. Tal qual diz Joana de Ângeles também, nesse outro livro, Estudo Espírita, em que ela vai dedicar uma temática a respeito da obsessão. E vejamos o que ela diz no primeiro parágrafo, enquanto conceito. Distúrbio espiritual de longo curso. A obsessão procede dos painéis íntimos do homem, exteriorizando de diversos modos, com graves consequências, em forma de distonias mentais, emocionais e desequilíbrios fisiológicos. Ou seja, um processo que a própria ciência hoje estabelece no Código das Doenças, das patologias, que a obsessão é uma doença. Mas não apenas um processo psíquico. Porque quantos vão às terapias, aos terapeutas, psicólogos, em busca de um tratamento para as suas obsessões, as suas compulsões? Qualquer vício que nós aqui elejamos é em si um processo obsessivo. Porque você perde o domínio de si mesmo, o controle da ação. Você não come porque você deseja, mas você sente uma necessidade de comer, ainda que você não sinta fome e não queira comer. Isso é um processo obsessivo. A começar pela autoobsessão, porque nesses estágios obsessivos, a gente precisa considerar a autoobsessão. Porque ninguém, anotem isso, ninguém obsidia ninguém. Ninguém. Pode ser o espírito mais trevoso. Não existe isso na lei de Deus. Ninguém obsidia ninguém, seja encarnado para desencarnado, seja desencarnado para encarnado, ou entre eles. Não existe isso. Todo processo obsessivo é uma concessão do obsidiado. A começar pela consciência de culpa, que é o primeiro gatilho para um processo obsessivo, que o espírito espreita, observa, acompanha, segue,
e aproveita-se das oportunidades para estimular, como acontece em qualquer vício. Ninguém faz com que ninguém se vicie a nada, nem nas drogas, nem na bebida, nem na prostituição, nem na criminalidade, ou qualquer um outro que elejamos, nas cartas, nos jogos, em nada. Você traz uma predisposição, um desejo de aventurar-se, de fazer, e aí você experimenta, e aí você gosta. E na medida que você experimenta, que você gosta, você atrai aqueles que também já experimentaram, já gostaram e que querem lhe estimular. E nisso você vai se deixando levar, e nesse deixar levar, você passa a ser um consumista inveterado, quanto mais. A ponto de quando disser, eu paro quando eu quero, você já está sob total domínio. É nesse ponto que surgem os espíritos desencarnados. Porque ele vai lhe estimular também a você se manter no prazer fugidio, aparente, do gozo efêmero, de uma satisfação transitória. E você se deixa levar na onda, porque aparentemente tem uma elevação da autoestima, do autocontrole, do autodomínio, e você se joga, como dizem os jovens. E quando pensa que não, você está todo aprisionado naquele comportamento. E para sair dele, demanda tempo. Nem sempre acontece, porque essa predisposição poderá ser também um processo psíquico de outras encarnações, que o indivíduo traz e que o meio estimula, não determina, ainda que sociologicamente se tenha isso como conceito. O meio não determina, o meio estimula, favorece. Quem determina é sempre a vontade do indivíduo. O meio para combater a obsessão, seja em que grau for, especificidade, exige do obsidiado, do inveterado, do vicioso, um desejo de se sobrepor àquele gatilho iniciado nesta ou nas anteriores encarnações. Por isso que vimos, só a título de comparativo, pessoas que desejam parar de fumar e não conseguem. Porque nesta encarnação tem uma compulsão de fumar 2, 3 carteiras por dia. Enquanto que outros que não têm essa quantidade de cigarros no dia, esses têm uma predisposição a mais de conseguir sair do vício, seja ele qual for. Experimenta, não gosta, começa a fumar, depois para, e por aí vai. Poderia ser a bebida ou qualquer um outro. E o que é que diferencia o organismo? Não. É a vinculação da alma com aquele comportamento equivocado. Aqueles que são contumazes no comportamento equivocado, muito provavelmente traz no seu campo psíquico já o comportamento iniciado lá atrás, que hoje está dando prosseguimento. Isso serve para os artistas tocar qualquer instrumento, seja o gosto pela leitura, porque existem vícios e obsessões boas. A gente pode se tornar um obsidiado em fazer o bem, de ler, de cantar, de tocar, de ter práticas positivas. Não existe só vícios para encerrar negativos, existem os positivos. Mas quando a gente percebe um exímio tocador, instrumentista em qualquer dos
instrumentos, digamos assim, nós vamos perceber que este apenas está dando continuidade naquilo que ele iniciou lá atrás. Daí porque muitos tentam e não conseguem, param, porque não tem o registro na anterior. Mas se mantiver e continuar, mesmo com toda a dificuldade, aquilo fica registrado no psiquismo. Na próxima encarnação, ele voltará com a tendência de quê? Escolher aquele mesmo instrumento. Porque na sua memória espiritual, ele já tem um registro que um dia ele tocou violão. E que ele gostou tanto do violão, que quando ele vê um violão, ele o quê? Se apaixona pelo violão e não pelo violino. E não pelo cavaquinho. Ele pode até tocar e aprender. Mas o que desperta a paixão nele é o quê? O violão. Por quê? Porque já existe um registro mnemônico. Isso serve para tudo na vida, seja no que diz o positivo, seja o que diz o negativo. E só para concluir, me vem aqui à mente a paixão. O que é a paixão? Se não uma ação do psiquismo humano em relação a um desejo frenético por algo ou alguém. Pode estar apenas vinculado a uma emoção fugidia, daquele momento, daquele instante, é possível, mas pode ser uma paixão avassaladora, como diria Gonzaguinha, sem controle, a ponto de matar, de morrer, de se sacrificar. Quando a gente vai pegar o registro daquela alma, vamos compreender o porquê daquela paixão. Porque lá atrás já havia o encontro entre aquelas almas, entre aqueles indivíduos. Isso não significa dizer que a gente deva alimentar a paixão a nível de desequilíbrio, de desarmonia, mas compreender o motivo pelo qual ela age daquela forma para buscar os meios de combater e suavizar aquele comportamento que tem sido, às claras, nocivo para ela e para o meio no qual ela se encontra. Então, quando nós falamos de combate, meios de combater a obsessão, o convite maior trazido por Jesus é exatamente esse, que nós modifiquemos a nossa conduta moral. Vai tu, propuseste Jesus, e faze o mesmo. O quê? Aquilo que o homem de bem fizera na passagem do bom samaritano. Mulher, outro convite, outro meio. Mulher, vai e não peques mais, para que de novo não caias em tentação. Isso serve para ontem, mas isso igualmente muito mais para os nossos dias. Porque antes não tínhamos o número de possibilidades, prazeres que hoje nós temos. Então, hoje, para se equivocar, para cair, para cometer uma série de equívocos, é muito mais fácil, porque a própria sociedade estimula isso, em que pese que ontem, com Jesus, também ocorrera dessa mesma forma, mas em número e possibilidades menores. Sendo assim, a oração, a vigilância e o trabalho no bem seria, sem dúvida alguma, os meios mais eficazes para que nós nos livremos de toda e qualquer obsessão, tendo como, na raiz, processos antagônicos trazidos do ontem e que hoje ressurgem como a necessidade de nós nos perdoarmos. Questiona Kardec aos espíritos: o que é a caridade no entendimento de Jesus? E os espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Eis aí 3 práticas aos virtuais e aos presenciais.
que nós já poderemos sair daqui hoje, colocando em prática como sendo o meio mais eficaz para o vencimento de qualquer obsessão. Benevolência para com todos, indulgência para com o erro alheio e perdão das ofensas. Faze isso e viverás. Muita paz. Muito obrigado a todos. A Robson, pela tarefa cumprida bem, brilhantemente. Estou ouvindo, não, Pinto? Eu acho que eu falo baixo. Luiz, aumenta aí. Não, que é isso. Aumente aí. Aí, isso aí. Então, agradecemos a Robson, que Deus o abençoe, ampare e proteja. E agora, nós vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos, neste Vamos nos preparar para receber a boa energia proveniente dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta e respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue respirando assim. Disse Jesus: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Assim, mesmo vivenciando dificuldades e problemas, Ele sempre está conosco. Disse também Ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes na presença de Jesus e seus representantes, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe ela penetrar em seu ser. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias que irão lhe fortalecer para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo seu tronco, até lhe envolver todo o corpo. Permaneça usufruindo desta boa energia e ore em silêncio. Agradeça a Deus. Lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com Deus. Leia o Evangelho todos os dias.
Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja a todos. Fiquemos em paz.